um município do interior gaúcho, com uma história tão profunda quanto suas raízes. Quantos sabem que essas terras, onde o vento hoje sopra entre as jabuticabeiras, já foram cruzadas por povos indígenas? Ou que este lugar, antes chamado Campina, ganhou seu nome atual com a chegada dos italianos, que aqui encontraram um novo lar e um símbolo nas jabuticabeiras nativas. Neste documentário, Raízes de Jabuticaba, entre histórias e legados, vamos mergulhar nos mistérios de 4 períodos que marcaram profundamente esta terra. Dos caminhos indígenas e das figuras lendárias dos caboclos, passando pelo sonho e pelas tradições dos imigrantes italianos, até o desejo de autonomia, que anos depois daria origem ao município como o conhecemos hoje. Então, assim, sobre a vinda dos migrantes, a povoação do nosso município, se pode dizer assim que antes, há cerca de 2 séculos mais ou menos, quem vivia por essas terras eram somente as famílias de origem cabocla. E dentre essas famílias de caboclos, as que mais podemos destacar foram de Valêncio Carioca, Bernardino Perônio da Silva, Inácio Cândido Padilha. E ainda depois outras famílias também, mas sempre de origem cabocla, né? Eram os Borba, os Lopes e outras mais. Então foi a partir da década de 1940 que os descendentes de imigrantes italianos provenientes da 4ª colônia começaram a chegar. E eram as famílias. Quem chegou primeiro foi a família do senhor Valentim Stefanello. Ele veio antes por essas terras e gostou do lugar, achou boas as terras, então ele veio antes com a família dele por volta de 1940. Depois ele foi chamando outros, e aí ele foi vendendo as terras que era do coronel Vitor do Muncel, que era um coronel de Cruz Alta e que tinha muita terra na época. Então, depois do Valentim Stefanello, vieram as famílias de Casarim, Descove, Scolari, Piovesan e Trentin, Dalbianco, Zanon, Facini, Bortolucci, Bisonin, Manfio e Scavinato. Eu acredito assim, que os imigrantes ajudaram muito, né, no desenvolvimento da região, porque eles vinham com o intuito de se desenvolverem. Eles já saíam de lá onde tinha pouca terra, onde eles não conseguiam progredir, então eles tinham muita vontade de progredir, de conseguir coisas melhores para a família, né? Eu penso assim, que eles ajudaram, aceleraram o desenvolvimento da região. Se não fossem os imigrantes italianos, daí, quem sabe, outras etnias teriam vindo, né? Digamos, os alemães, os poloneses, que também vieram mais tarde, que vieram alguma coisa. Mas os imigrantes italianos, acho que eles deram um impulso, né, na colonização. Eles ajudaram a desenvolver. Quando eu vim para Jabuticaba, havia muito a história exclusivamente da vinda dos italianos para cá. Porque aqui, a sede, ela se formou com esses italianos que vieram, né? Mas daí nas pesquisas que a gente fez, mesmo, né? A gente conseguiu mais ou menos achar uma ponta da história, né? Jabuticaba começou ali pela Jabuticaba Velha, como se diz hoje, né? Por isso já se diz Jabuticaba Velha. E eu achava muito estranho, porque geralmente eu sempre estive para fora, né?
em estudos, e quando eu ia lá nos meus avós e eles diziam assim: ah, eu tinha que subir lá para a Sédia. O que era essa sede? Era a sede para eles, daí deixou de ser o centro lá e passou a ser aqui. E daí então eu estranhava muito isso. E daí até que mais tarde, quando eu comecei a trabalhar, que eu fui entender o que era a sede. Por exemplo, se tu pegar a história em si, tu vai ver que lá em Jabuticaba Velha, que sobe o cemitério ali, que vai para o Xaxim, tinha a Dona Vidalvina. O primeiro grupo escolar não era um grupo, era um grupo de estudos, digamos assim, né? Que tinha o marido da Dona Vidalvina que dava aula para as crianças da área ali. Depois a escola se formou o Paulo Amaral, que se não me engano, ali quem dava aula era o José Pitan Severo, que foi professor do meu pai, inclusive. E os primeiros comércios foram todos para aquela área ali. Posteriormente que começou a vir para cá. Aqui, por exemplo, ali onde é que mora, em frente à igreja aqui, católica, o seu Dilon Gonçalves tinha um comércio. Inclusive o seu Dilon era bem interessante, que o pessoal vinha de Jabuticaba Velha porque ele era o único que tinha um rádio. E esse rádio só funcionava à noite, que pegava a rádio Farroupilha, não sei o quê, né? Mas isso já foi um pouquinho mais adiante, né? Já foi mais... Mas a história daí, na verdade, inclusive eu tenho aqui uns pontas de flecha, né? Que foram achados em lavouras ali na Santa Lúcia e alunos trouxeram para mim. Porque na realidade essas flechas comprovam que nós tivemos indígenas aqui, né? E sabemos que o indígena se localizava às margens dos rios. E o rio Jabuticaba é um rio de extensão razoável, né? E ele também era farto, como ainda hoje tem gente que pesca nele, né? No fim, acabou daí, se fortalecendo aqui. Lá na Vila Amaral tinha o comércio do seu Anoli Fobrig e do vô Dorvalino, né? E daí se formou aqui o Antônio, depois do seu Dilon, daí veio o tio Moisés, que abriu um comércio, o seu Antônio Piacentini, que vieram esses italianos no final da década de 30 para cá. Mas antes da década de 30, já havia aqui o caboclo vivendo, caboclo nativo daqui, né? Que andavam pelos os locais aqui ao redor, né? E no início eles chamavam de Campina. Depois, com a mudança aqui para Jabuticaba, tanto é que ficou Jabuticaba Velha e Jabuticaba, né? Por causa da própria produção de jabuticaba, que tinha bastante, né? Então, começaram a vir outras pessoas, né? Principalmente dessa região de Santa Maria. Tanto é que, como é a origem italiana, o italiano, em sua origem, ele já é católico. E a igreja aqui, ela leva o mesmo nome da Medianeira de Santa Maria, né? É a tradição que veio de lá. O distrito de Jabuticaba foi criado no ano de 1956 pelo prefeito Paulo Ardenque, tendo uma área de 127 mil metros, e que esse distrito teve um subprefeito, que se chamava Euclides Ribeiro,
para poder atender o sistema de estrada, que era feito pelas próprias pessoas, que davam um dia de serviço. Quem tinha 12 hectares dava 12, uma colônia de terra, aliás, dava 12 dias de serviço. Quem tinha minha colônia dava 6 dias de serviço para ajudar a fazer as estradas, para ajudar a fazer as pontes de madeira. Não tinha transporte, as estradas eram feitas braçalmente, o transporte da coisa pesada era através de zorras, né, puxada por boi. E aí o município foi se desenvolvendo, o distrito um pouquinho, mas para ser distrito, nós tivemos um lugar central, que é Jabuticaba, mas antes um pouquinho, passando por Jabuticaba, tinha uma estrada estreita que passava para ir a Palmeira, vindo de rodeio daquela região, e no sair fora do mato, tinha um pedacinho de campo, que daí chamavam de Campina. Quando os carroceiros passavam ali, o que iam passar ali, que se combinavam para viajar a Palmeira das Missões, eles diziam, vamos parar lá na Campina. Daí era o nome daquele lugarzinho de campo, Campina. E aí passou-se um tempo chamado Campina. Após esse lugar direcionou pessoas que eram de outros municípios no Rio Grande do Sul, sem ser Palmeira, de origem italiana. E eles lá em 1943, 42, 41, 44, no governo da República tinha uma vontade que os de origem falassem um português correto. E os de origem tinham dificuldade. Então, muitos desses origens, que eram de Nova Palma, de Júlio de Castilho, daquela região, eles tinham dificuldades. Aí eles foram procurar alguns lugares para conseguir terra e encontraram Jabuticaba, bastante terra, muito mato, tinha uma estrada estreita que passava e conseguiram uma pequena área de terra cada um e vieram morar ali. O Valentim Stefanella abriu uma casa de comércio e o Virgílio também abriu uma. Passando o tempo, começou a se desenvolver um pouco, veio mais alguns moradores e as linhas, alguns outros pessoas de outros lugares vieram entrar nas linhas que nós dizia que era uma estrada que atravessava, ia num rio, coisa assim, vieram morar. Então, quando essas linhas começaram a ter mais pessoas morando, eles deram o nome assim, Vila Stefanella. Nós vamos lá na Vila Stefanella, tem comércio, tem dois comércios, nós vamos comprar lá. Vamos comprar lá. Lá podia comprar bota, podia comprar uma tamanca, podia comprar o chinelo, podia comprar comida. Naquele tempo o açúcar era açúcar usina. Açúcar usina é um açúcar que tinha pedras. Cada um comprava 1 quilo de açúcar, levava para casa, para quando fazer um chá para alguém que estava doente, tinha que adoçar com aquele açúcar mais puro. Senão o resto era açúcar de cano, coisa assim, né? Aí eles viram, aí deram o nome de Vila Stefanella. Tudo bem. Mas quando foi, de fato, em 1956, para a criação do distrito pelo prefeito Paulo Ardengue de Palmeira, este prefeito trocou este nome, que era um apelido, sobrenome das suas pessoas, e deu o nome de Jaboticaba. Por quê? Que tinha muita planta, muita árvore jabuticabeira, e tem até hoje, e essas árvores o povo gostava muito. Quando era no tempo de fruta, eles iam para aquele mato, 15, 20 casal, era 4, 5 colônias de terra cheias, eles iam lá colher a fruta, comer lá embaixo das árvores, para levar para casa, para colocar para fazer um tônico, para chupar em ela, para levar para as crianças. Então ela tinha uma fama muito grande, e alguns até tiravam para colocar em malas e levar para vender na cidade para arrumar um troco. Então era jabuticabeira, era muito forte, tinha as jabuticabeiras. Aí o prefeito, Paulo Ardengue, deu o nome de Jabuticaba para o distrito de Palmeira das Missões, Jabuticaba. E este nome permaneceu e permanece até hoje porque tem a garantia das árvores lá.
os comércios eram que nem Jaboticaba, Palmeira das Missões, Seberi, né? Eram longe, né? Aqui, os primeiros comércios que tinham naquela época, era o meu pai comprou do seu Antônio Piacentini, né? Que era um dos pioneiros aí no comércio. Depois tinha o seu Candinho, lá no Xaxim, tinha o seu Cindo, seu Ambrosino de Freitas, aí na Vila Amaral, o seu tinham vários, Agostinho Scolari na São Luís, que nós viemos lá da São Luís, né? Nossa terra, o São Luís, linha São Luís, e também outros, né? Então tinha no interior vários comércios, né? Neninho Schmidt, lá embaixo, seu Pedro Schmidt, na Trentin também tinha uns comércios. Então foi assim começando, mas era um comércio para fornecer tudo que era coisa para os clientes, vamos dizer. E, além de tudo, comprar também, eles tinham que ter um ponto de venda dos seus produtos, que seriam os comércios que tinham. Então, o mais forte, vamos dizer assim, era a compra dos cereais, né? E, então, essa negociação, naquela época, era uma negociação, assim, o produtor rural que produzia lá, quando começou o soja, que era pouco, era tudo à base de cortado na foicinha, plantado com máquina de mão, não existia trator, não existia, era tudo no boi, na carroça. Então, os caminhões, para você ver que o caminhão que o meu pai comprou naquela época junto, era um caminhão anos 69, depois ele tinha um 71, né? Então eram uns caminhões que de pouca carga, né? E poucos caminhões que existiam. Carro também, poucos carros existiam naquela época. E além de, vamos dizer assim, tinham as dificuldades, né? E a dificuldade também das estradas, né? Vamos dizer, isso aqui pertencia à Palmeira. Às vezes, uma vez por ano, vinha uma máquina de Palmeira para dar uma patrolada, fazer alguma manutenção nas estradas. Então, tinham atoleiros nas estradas aí, que os olho de boi, que a gente dizia, aí botava um caminhão dentro ali, o caminhão afundava ali, e depois, para tirar, não tinha trator. Aí botava 2, 3 juntas de boi, descarregava tudo o caminhão, tirava aquilo, né? Eram dificuldades muito grandes naquela época, para o comércio e também para os produtores, né? O comércio era um fornecedor do ano inteiro, era a negociação. Ele trazia o seu produto e vinha acertar no outro ano. Quando ele entregava o produto, ele levava o ano inteiro a querosene, o salo e as coisas que necessitava, que era o principal, e depois vinha acertar no próximo ano, né, quando trazia a safra. Os produtores, eles tinham que trilhar com trilhadeira, não tinha nada. Naquele tempo era trilhadeira, boi, aí a gente ia lá buscar no produtor com os caminhão. Você comprava porco também, era outra coisa dos produtores, criavam muito porco na região, né? Naquele tempo, que nem eu falava, da querosene, né? Porque não tinha energia, aí levavam querosene, levavam para quê? A lamparina, né? A vela, ou aquele lampião que botavam pendurado na parede lá, que fazia uma fumaceira desgraçada dentro de casa, né? E depois foi evoluindo, veio o liquinho, a gás. Então foi uma transformação, daí era um bujão de gás de 2 quilos, já foi melhorando. Depois, quando veio a energia e foi indo, então foi melhorando muito, porque foi muito sofrido, né?
São pessoas que trabalhavam o dia inteiro, chegavam em casa, como é que iam tomar banho? Não tinham água aquecida, não tinha chuveiro elétrico, né? Então era uma época muito difícil. E o comércio também, então, teve essas épocas difíceis. Pois era tudo estrada de chão ali quem subia daquela rua principal ali, aquilo era uma estrada de chão, dia de chuva resbalava, assim, aquele barro vermelho, né? E não tinha nem uma rua calçada, que era Jabuticaba ali naquela época, né? Então tinha aquelas casas antigas, ali tinha o Aparício. O Aparício, quando eu comecei a tirar foto, já morava ali. No que sobe, ele perto daquela antiga padaria, perto de uma padaria que tem hoje, né? Então o Aparício morava, tinha o cartóriozinho dele ali, tinha uma casinha ali, ele tinha o cartório dele ali. Então não tinha nem, pertencia a Palmeira, então não existia conforto nenhum quase. Não tinha água encanada, água de poço. Jabuticaba era um lugar bastante atirado naquele tempo, né? O pessoal trabalhava na roça, né? E tinha o comércio ali. O Manfio já estava ali quando eu comecei, já estava ali, já trabalhando ali. Não tinha aquela rodoviária nem por sombra. Ali o que tinha? Acho que não tinha nada ali, até naquela esquina da rodoviária. Eu comecei porque a pedido do ajeitamento de um fotógrafo do rodeio bonito, que era o velho Mila, um alemão, que me cedeu uma máquina para mim começar a tirar foto, né? No ano 68, base de 68, por aí, né? Daí eu comecei, quer dizer que não era só na Jabuticaba, eu tirava em todos esses municípios, em Roda. Tinha o Teio começou antes que eu. O Teio pioneiro de fotografia foi o Teio, né? Mas daí o Teio já foi parando quando eu comecei. Eu comecei aqui na Vila Amaral, que eu me lembro, foi no colégio, ele tirar foto, tinha aquelas professoras, que tudo era sorteira naquele tempo, eu também era. Então eu fiz amizade com elas e comecei a tirar foto ali. Depois fui espalhando para lá, fui indo naquelas carreiradas do Adaléu, e fui tirando fotografia nas casas, né? Tirando fotografia nas casas. Dos primeiros, eu ia uma vez eu fui numa missa na Jabuticaba, como era o nome daquele italiano que tinha ali, o Armênio Stefanello. O Armênio Stefanello pediu para ir na casa dele, era tudo criança que assistia do Armênio, né? Fui na casa dele tirar foto e acabei almoçando lá, fiquei lá. Mas tirei fotografia na casa do Armênio. Depois comecei a tirar de comunhão de crianças na Jabuticaba também, né? Comunhão de crianças. Depois veio as crismas, comecei a tirar das crismas também. Mas daí eu tirava das crismas aqui na Jabuticaba, tirava lá na vila, na esquina, na Trentim. Daí eu comecei a ir na Trentim também. Então tirava de casa em casa naquela Trentim, né? Ali, naquelas festas dos crentes, que nós chamávamos dos Pentecostes, ali na Dica também. Tirava a tarde inteira fotografia ali. Da festa grande, ele tirava a tarde, no tempo da preta e branca ainda, né? Tempo da preta e branca. É. A colorida só começou, eu comecei a tirar no ano 78, por aí, né? Comecei por 68, 69, comecei no ano 70, começou a aparecer filme valendo, daí então se abandonou os branco e preto. E começou nos coloridos, filme colorido, né? Eu cheguei a fazer, na Jabuticaba, essa, de tirar 7 anos, ficar longe da família de Natal, numa casa só, tirando foto. Todos Natal. Depois, quando chegou em 7 anos, eu disse para ele, não venho mais, fim de papo. Cada Natal eu vou ficar com minha família, não vou mais tirar foto em Natal, né? No dia de Natal, né? O que eu ganhei com fotografia foi conhecer muito. Conhecer o povo, né? E fazer amizade com o povo. Então, na verdade, assim, eu acho que nasceu de uma necessidade, eu diria assim, né? Essa emancipação, porque no período, né, que Jabuticaba pertencia então à Palmeira das Missões, era tudo mais difícil, era tudo mais complicado. Eu lembro alguns detalhes aí, algumas passagens, por exemplo, como a falta de água, né?
que muitas vezes as mães aqui, as mulheres, tinham que se reunir, né, fazer uma comissão e ir a Palmeira das Missões, então bater lá no gabinete do prefeito né, de Palmeira, para reivindicar que eles providenciassem água, porque eram muitos e muitos dias que ficava muitas vezes as famílias aqui sem água, né? Então, só para citar um exemplo, né, a própria questão das estradas também tinham bastante dificuldade, né, o pessoal que transitava aqui nessa região, então tinha bastante dificuldade porque as estradas eram bastante precárias. Então tudo isso foi mobilizando as pessoas, né, foi fazendo com que elas fossem despertando, né. E num determinado momento, então, aconteceu, né, que um grupo de pessoas, né, se juntou, e aqui é bom que se diga, né, porque a gente defende uma ideia há muito tempo já de que as pessoas, muitas vezes, até independente de partido político, elas podem fazer coisas boas quando elas se juntam, né? Então aí se formou uma comissão, né, para cuidar dessa questão da emancipação, onde a gente tinha pessoas, né, de todos os partidos políticos, né, e que naquele momento, então, sentindo a necessidade, eles se uniram, né? E começou a busca por exemplo, até porque nós estávamos engatinhando, né? Porque não se sabia, a não ser um documento, né, que o seu Valdir Lavrati tinha em mãos, né, que foi concedido para ele por um deputado, que eu agora não lembro o nome. Então, baseado um pouco naquilo ali, mas era assim bastante resumido, né, o documento. Então, num primeiro momento, essa comissão fez por exemplo, tipo uma escolha, quem seria o presidente, o vice-presidente e os demais ali que fariam parte, então, né. E daí o seu Euclides Ribeiro, né, o falecido Euclides Ribeiro ficou como presidente, eu fiquei como vice-presidente, né. Aí outros membros, outras pessoas que fizeram parte dessa comissão. E a gente começou a andar, então eu lembro de uma viagem que nós fizemos com o seu Euclides Ribeiro, então nós fomos a Salvador do Sul, porque lá o prefeito daquela cidade, ele era chamado de o doutor das emancipações, né? Porque ele conhecia tudo sobre isso, quais eram os passos que nós tínhamos que dar, né, para evoluir, para chegar aonde a gente estava querendo chegar. Então a gente viajou, inclusive um dia de muita chuva, nós saímos bem cedo daqui, fomos até Salvador do Sul, e daí a gente se reuniu com ele lá, conversamos bastante, e voltando, daí a gente já trouxe mais conhecimentos, né, sobre o que nós deveríamos fazer, quais os primeiros passos que a gente deveria dar, né. Eu lembro que a gente teve assim, quando foi tudo muito bem até o momento que começou, então, por exemplo, até a ver como seriam as divisas desse município, até onde avançaria, né? Porque num primeiro momento, então, a área que nós estávamos buscando ali para Jabuticaba, né, o território, vamos dizer assim, ela abrangia Pinhal, Boa Vista, Cerro Grande, Lajeado, Bugre, todos esses municípios que vieram a se emancipar depois. Então, foi assim, num primeiro momento, nós fomos bastante audaciosos, né, quisemos avançar, só que isso depois, assim, acabou, a gente teve que recuar, né, porque esses municípios também, vendo que Jabuticaba estava buscando essa emancipação, eles também se levantaram, né. A gente poderia dizer que Jabuticaba foi o levante primeiro, né, Jabuticaba foi o primeiro lugar que se mobilizou, então, para se tornar município, né? Então depois vieram esses outros que eu citei aí, né. Foram muitas viagens a Porto Alegre, muitas vezes saindo de madrugada de casa e depois fazendo o que tinha que fazer lá, né, em Porto Alegre, e retornando no mesmo dia. E aqui, inclusive, a gente quer só lembrar um detalhe, né, importante, né, que eu considero importante, né, que naquele momento nós tínhamos assim muita dificuldade até financeira, até para as viagens, né?
nós tivemos ali uma ajuda boa do padre Teodoro, né, que era um dos idealistas também desse município, né, porque ele tinha dois sonhos importantes depois de tudo que ele fez por Jabuticaba, né, própria questão da igreja, do salão paroquial, da casa das irmãs, né, e depois também a questão da verba que ele conseguiu na Alemanha para o nosso hospital, né. Mas ele tinha também esse sonho que Jabuticaba se tornasse município, diante daquelas dificuldades que o povo daqui estava vivendo, estava sofrendo, né? Mas o que é importante é que a gente chegou a um denominador comum, né? Chegou aquele sonhado dia quando nós tivemos a nossa documentação toda ela aprovada, o mapa por exemplo, da área de Jabuticaba, né, depois de todos esses acertos que foram feitos, e daí então foi marcado o dia do plebiscito, né, onde as pessoas tinham a liberdade de votar sim ou não, né. Infelizmente, acho que não teve alguns apenas, né, até porque a grande maioria queria que saísse o município. Aqui então está a máquina de escrever, né, onde foi montado todo o processo de emancipação que a gente usou, né? Naquela época não tinha outro material, então como eu era o primeiro secretário, eu usei esta máquina. Claro que o professor Max também tinha uma outra. Logo que foi emancipado Jabuticaba, quer dizer, o processo, o pedido também de assaltamento, né, já estava lá com o governo do estado. Inclusive naquele ano, no ano depois que foi conseguido, né, a emancipação, já se começou, né, a fazer o asfalto aqui de Boa Vista, né, para Rodeio, para Pinhal. Eu, né, com a minha família, nós viemos para Jabuticaba em 1977, como professor, dando aula ali no Colégio Estadual Padre Francisco Goetler, e residia antes, né, lá em Alto Paraíso, né, que pertencia ao distrito de Pinhal. E daí, então, em 77, a gente veio residir aqui em Jabuticaba, né, e tinha dificuldades também, né? Porque nós dependíamos tudo de Palmeira das Missões, né? Mas antes a gente cruzava por aqui, né? As estradas tudo de chão, né? E empoeirado, no verão, né? Principalmente na Baixada aqui, né? Onde a gente está residindo agora, quando descia os carros aqui, era uma poeira só, né? O padre Teodoro, que há muitos tempos, anos, já estava trabalhando, né, aqui na paróquia de Jabuticaba, e aqui podemos dizer assim que ele viveu aqui por 30 anos, né, como pároco, como coadjutor também, como padre aí dos Oblatos de São Francisco de Sales, e o padre Teodoro deu muita contribuição para então a emancipação também. E nós podemos dizer assim que ele foi o nosso assessor da Comissão de Emancipação. Inclusive quando nós íamos a comissão para Porto Alegre, ele viajou várias vezes com nós também, né, para Porto Alegre lá, para acompanhar assim e também dar uma força lá para o pessoal lá da Comissão de Emancipação lá da Assembleia Legislativa, né, de Porto Alegre. Então a gente tem muito também que agradecer, e podemos dizer assim que o padre Teodoro também colaborou muito no desenvolvimento de Jabuticaba, né? Inclusive lá a casa que eles têm aí em cima, o seminário, foi ele que, com verbas também vindas de fora, ele construiu aquele seminário que era para ser um hospital. Mas aí então, depois eles avaliando, né, como tinha soalhos e paredes de madeira, então não foi aprovado. Mas depois daí que foi construído um hospital aqui, era particular, e depois daí a comunidade aqui adquiriu, com ele também, né, ele colaborou muito no hospital ali, podemos dizer assim que ele com a metade até dos valores, o padre Teodoro também com verbas vindas de fora, né, e ele, lá principalmente na Alemanha, nós conseguimos então adquirir o hospital Santa Rita, o nosso hospital, né, comunitário.
E também a igreja matriz, podemos dizer, foi ele também. Aquele centro de pastoral que tem ali também, foi ele, na época dele, né? Que ele coordenava toda a construção, e a casa paroquial também, né? Antes também os outros padres também que trabalhavam aí. Mas o comércio em geral também, né? No município de Jaboticaba, inclusive a Copejaba aí, né? Também que contribui muito para o desenvolvimento de Jaboticaba, né? Também aí postos de combustíveis, que no tempo, né, quando era Distrito só tinha um, hoje já tem mais postos, né, de combustível. E também, podemos dizer assim, a madeireira aqui, Esperandil, já também, antes, né, podemos dizer assim, da emancipação, que já tinha, né, a empresa ali, e também outras empresas menores que nós temos aí, né. E o desenvolvimento também de Jaboticaba no interior, inclusive na produção, a criação, por exemplo, a produção da lavoura. E agora depois também o desenvolvimento, a criação da venda de engorda de suínos, ou mesmo as matrizes, né? E podemos dizer que a gente então tá muito contente e feliz, né, de poder participar, né, como membro da comissão, ter escolhido então também fazer parte e colaborar, continuando colaborando ainda com o desenvolvimento do município de Jaboticaba, né? A Comissão Emancipadora de Jaboticaba foi composta pelos senhores Euclides Ribeiro, Nelson Scolari, Ayrton Câmara da Silva, Neemias do Nascimento, Jandir Chiqueleiro, Juarez Piscini, Amadeu Stefanello, Moisés Moro e pelo padre Teodoro Siberich. A gente não pode excluir a participação, então, da comunidade de Vila Trentim, que também teve seu início mais ou menos parecido, ou quase que no mesmo período em que iniciou o surgimento, então, do município de Jaboticaba. Até porque as famílias que vieram, né, de Nova Palma e Júlio de Castilhos, elas tinham um vínculo familiar e parentesco com as primeiras famílias que vieram morar em Jaboticaba. Portanto, tinham as mesmas características, a mesma cultura, os mesmos também conhecimentos, as mesmas aspirações, né, de poder chegar em um lugar e desenvolver aquela região, porque o sonho, na verdade, deles foi sair de Nova Palma e vir para Jaboticaba procurando uma vida melhor, né? Então, esse realmente foi o objetivo, então, da chegada, então, dessas famílias, tanto aqui no perímetro urbano de Jaboticaba, quanto na comunidade de Vila Trentim. Então, a gente nota, assim, que ao desenvolver Jaboticaba, a comunidade de Jaboticaba, e ao desenvolver a comunidade de Vila Trentim, no primeiro momento, as pessoas que moravam na Vila Trentim vinham prestar seus serviços aqui na comunidade de Jaboticaba. Quando a gente fala em prestar serviços, a parte principalmente religiosa, a participação então na parte das igrejas, ajuda às vezes na abertura das estradas naquele período, porque tudo era difícil, né? Tanto aqui quanto lá, tinha apenas algumas picadas, né? Isso traz à tona, e é bom a gente colocar para as pessoas que não têm uma leitura sobre a história do município, que a Vila Trentim, as duas famílias primeiras que chegaram ali, elas tinham um objetivo, então, de criar indústrias na comunidade. A Vila Trentim teve um passo um pouquinho mais evoluído, porque a intenção dos primeiros moradores foi estabelecer um engenho de serrar madeira, um moinho colonial, com descascador de arroz e também moer farinha de trigo, e também uma oficina de móveis. Por isso foi necessário, então, em outros momentos a gente comentou então
de um dos grandes feitos dessas famílias, que foi instalar na gruta uma usina hidrelétrica. Então, esta considera-se, na verdade, uma das grandes conquistas feitas a nível de município de Palmeira das Missões, porque nem a cidade de Palmeira não tinha energia elétrica, então, nesse período. Então, a Vila Trentin, graças, então, ao Bortolo Trentin e ao irmão dele, seu Antônio Trentin, acabaram, na verdade, trazendo um pouco de progresso de Nova Palma e de Júlio de Castilhos, então, para o distrito de Jabuticaba, que não era distrito ainda, era um povoado, mas pertencia, na verdade, à Palmeira das Missões. Então, a gente pode também acrescentar nisso tudo, quando a gente observa, principalmente a nível de trabalho, de economia, as práticas que se faziam lá, da agricultura, da criação de animais, de ter uma atividade diversificada, eram as mesmas que se faziam aqui na Jabuticaba. A cultura também é a mesma, porque, como eu disse anteriormente, que as primeiras necessidades, principalmente religiosas, foram feitas aqui em Jabuticaba. Eu lembro também que eu tinha uma idade pequena, que aos domingos a gente sempre tinha o costume de vir na missa, e a missa era só em Jabuticaba. Daí o que o pessoal da Boa Vista, e o pessoal da Vila e o pessoal de São Luís faziam? O seu Agostinho tinha um caminhão na São Luís, carregava o pessoal de gente e trazia na missa aqui em Jabuticaba. Depois levava de volta. O pessoal da Vila, que não tinha caminhão, subia até a entrada da Vila ali, e o caminhão dos Dalanora ou o caminhão do Massimino pegava o pessoal e trazia aqui. Então, era dessa forma. Então, a gente sempre tinha aquela, na questão religiosa, na questão cultural, era sagrado as famílias frequentarem a igreja. E a história, na verdade, dos dois lugares vem se agregando, vem evoluindo com o passar dos anos. Jabuticaba recebe a titulação antes do que a Vila de condição de distrito de Palmeira das Missões. A Vila recebe também essa designação um pouco depois, né? E a partir de então, os dois lugares começam então a se desenvolver, a criar o seu núcleo, na verdade, de povoamento, a ter as suas aspirações, que é o desejo de querer ser mais, o desejo de buscar, na verdade, a sua independência. Então, a gente percebeu assim que Jabuticaba ela deu um salto depois da emancipação. E a Vila, depois de Jabuticaba se emancipar, também tentou buscar, na verdade, o seu espaço no cenário para tentar se transformar em município, mas tentamos 2 vezes, a gente tinha mais dificuldade ali porque era perto de Boa Vista, essa foi uma das alegações, e aí as outras alegações simplesmente caía na condição então do que o governador não queria. A Gruta Nossa Senhora de Lourdes na Vila é uma referência, não só para o povo de Jabuticaba, não só para o povo da Vila também, mas para uma grande parcela da população da região aqui. Então a gente sempre tem, no sábado, no domingo, vem procurar um lazer ali, procurar um espaço onde tem muita vegetação, onde tem água à vontade, onde podem, na verdade, passar o dia então ali se divertindo, descansando também, né? Então, para o aspecto religioso também, ela é importante, até porque todos os anos se faz a romaria, né? A romaria da gruta, desde o início, porque a gruta foi construída
2 anos depois dos primeiros povoadores chegarem à vila. 45, em 47, na verdade, ela começaram, na verdade, a arrumar lá embaixo. Então, no começo sempre foi difícil, né? Difícil porque era mata fechada, eles tiveram que fazer os carreiros, né? A dificuldade também para conduzir as turbinas, né? Para levar lá embaixo também tinha que ter um cuidado muito especial. E aí os 2 pioneiros, né, da vila, os 2 primeiros moradores da vila, que foram o meu avô e o tio Antônio, eles fizeram uma promessa, né, uma promessa de que ao conduzir as turbinas pelaquela ladeira, e se não acontecesse nada, elas iam transformar o ambiente da gruta num ambiente religioso. Hoje ele é um ambiente religioso e ele é um ambiente turístico também. Então a gruta, a nível de Jabuticaba, ela tem uma significação importante. As romarias sempre aí nunca abaixam de 1.000 pessoas, às vezes até mais 2.000 pessoas por aí. Então a gente coloca então isso como uma coisa boa e um potencial que pode, na verdade, ser explorado um pouquinho mais pelo município de Jabuticaba. Jabuticaba tem crescido do jeito certo, sem perder a sua essência. E eu acredito que Jabuticaba vai sim se desenvolver mais ainda, como já está se desenvolvendo, e vai dar muita oportunidade para os jovens. Jabuticaba é uma cidade pequena, tranquila e segura, daquelas onde todo mundo se conhece e se ajuda. Mas mesmo sendo essa cidade pequena do interior, Jabuticaba tem buscado se desenvolver em questões como infraestrutura, educação e qualidade de vida para os seus munícipes. Eu gosto muito de morar aqui em Jabuticaba. Nosso município é um município bom para as crianças, para os jovens, porque aqui a gente tem facilidade de fazer amizade. Então eu acredito no futuro de Jabuticaba. A evolução vai vir cada dia mais e a gente vai continuar prosperando. Jabuticaba tem um grande futuro pela frente e eu acredito no nosso município.